na última aula, nós tratamos sobre os sacramentos. E o primeiro sacramento que nós tratamos foi a Santa Ceia. Então nós faremos uma breve recordação sobre aquilo que foi tratado na última aula sobre a Santa Ceia. Então nós estamos falando sobre os sacramentos. E eu acho que não, tá certo. Eu que me confundi. Então o que são os sacramentos? Os sacramentos são o canal pelo qual Deus derrama suas bênçãos sobre nós. Ou seja, uma maneira que Deus tem para nos abençoar. E quais são os dois tipos de sacramento de meio de graça que nós temos? Primeiro, a palavra, a exposição da palavra, a Bíblia, a pregação da palavra e o sacramento. E ambos são diferentes entre si, eles possuem uma diferença principal, que a palavra ela é dirigida a todos. Toda e qualquer pessoa pode ouvir a palavra de Deus sendo pregada, sendo ensinada. E o sacramento, ele é dirigido apenas àqueles que estão no pacto, na aliança com Deus, ou seja, apenas aqueles que, diante de Deus e dos homens, confessaram que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Ou seja, eles entenderam que Cristo é quem comanda, é soberano, ele está aqui para servir a Cristo, para obedecer a Cristo, para louvar, adorar, exaltar, glorificar a Deus. Então Cristo é o Senhor e é o Salvador, porque por meio de Cristo ele tem a salvação. Ele sai da morte eterna para ser levado à vida eterna. Então, essa é a ideia, aqueles que fazem parte do pacto. Então, palavra e sacramento são os dois meios de graça que Deus tem para abençoar o seu povo. A palavra é dirigida a todos, o sacramento é apenas aqueles que estão no pacto. Os diáconos podem distribuir o papel com as canetas para os irmãos fazerem as perguntas. Aproveitar que nós estamos que eu lembrei agora. Então, o que significa o termo sacramento? É uma palavra usada como voto de obediência, ou seja, é um voto de obediência que você cumpre, que você promete que irá cumprir. Então, o sacramento é uma ordenança santa instituída por Cristo. Esse ponto é muito importante e é por isso que ele está sublinhado. Por quê? Porque o sacramento ele é instituído por Cristo. Não é instituído porque eu quero, porque o pastor quer, porque qualquer outro presbítero queira, porque uma certa denominação quer. Não, nós cremos que o sacramento ele foi instituído, ele foi ordenado para nós obedecermos por Cristo. E por meio do sacramento, dessa ordenança, por sinais sensíveis, a graça de Deus em Cristo é representada. Ou seja, Deus representa, por meio de Cristo, por meio dessa ordenança, do cumprimento dessa ordenança, que a graça dele está sendo representada, que a graça dele foi derramada sobre nós. E aqui, como eu disse, nós cremos que os sacramentos eles foram ordenados por Cristo. Só que nós temos um problema quando nós analisamos os sacramentos de outras denominações. Os sacramentos da Igreja Católica Apostólica Romana, eles não têm não tem dois, não tem três, eles têm 7 tipos de sacramento. Eles entendem que existem 7 tipos de sacramento: batismo, eucaristia, extrema-unção, matrimônio, crisma ou confirmação, penitência e ordem. Então, dentro de tudo isso, eles entendem que desde o nascimento de uma pessoa
até a sua morte, isso está envolto, isso representa algum tipo de sacramento. Só que, como eu disse na aula anterior, sobre a Santa Ceia, nós não temos base bíblica para ordenar todos esses. Nós não temos base bíblica para defender todos esses sacramentos. Então, se nós entendemos que o sacramento foi instituído por Cristo e são bíblicos, quais que são os 2 sacramentos que Jesus instituiu? Alguns cochichos, batismo e Santa Ceia. Então é isso que nós seguimos. Biblicamente, nós temos Cristo instituindo 2 sacramentos, 2 maneiras destinadas ao povo de Deus, para que Deus derrame as suas bênçãos sobre o seu povo. E é o batismo e a Santa Ceia. O sacramento da Santa Ceia possui referência na Páscoa do Antigo Testamento. Então, qual era a função da festa da Páscoa? Isso aí recordando a nossa aula anterior. Para que servia a Páscoa no Antigo Testamento? Recordar o momento na história do povo de Israel, quando Deus liberta o povo da escravidão no Egito. Então, quando Deus tira o povo da escravidão, a festa é então comemorada. Por quê? Porque eles se lembram daquilo que Deus fez por eles. Então, quais são os 3 elementos que nós vemos no texto bíblico de Êxodo que pertenciam à comemoração da Páscoa? O cordeiro, as ervas amargas e o pão asmo. O cordeiro representando o sangue a ser derramado, a libertação da escravidão. As ervas amargas representando a amargura daquele momento, daquele tempo que eles passaram no Egito. E o pão asmo, lembrando que eles não tinham tempo para preparar um pão com fermento e que eles deveriam se livrar da idolatria da época do Egito. Então, esses são os 3 elementos da Páscoa. E qual que é o significado? Eu já falei, Qual o significado de cada elemento da festa da Páscoa? O cordeiro representava o sacrifício, as ervas, o amargor da escravidão, e os pães representavam a pressa em sair. Então, portanto, eles deveriam deixar para trás o fermento egípcio, ou seja, as práticas idólatras. Então, na aula anterior, nós vimos toda essa trajetória da festa da Páscoa e como a festa da Páscoa, então, ela se transforma no Novo Testamento, na Santa Ceia. Cristo toma a ideia da Páscoa para instituir a Santa Ceia. Então, qual que é o objetivo da Santa Ceia? O objetivo da Santa Ceia é o fortalecimento espiritual e a manutenção da unidade da igreja. Ou seja, os 2 principais objetivos da Santa Ceia não é vir aqui, sentar, usar a roupa mais bonitinha que você tem para domingo e sentar aqui, comer o pão, tomar o cálice. Não, a Santa Ceia, ela serve para nos fortalecer espiritualmente e manter a unidade da igreja. Então, se a Páscoa tinha alguns elementos, a Santa Ceia também possui elementos. E quais são os elementos da Santa Ceia? Essa está fácil porque eu acabei de falar. O pão e o cálice, ou o pão e o vinho. O pão representando o corpo e o suco da videira representando o sangue de Cristo. E agora nós começamos a entrar em um outro ponto. Na Santa Ceia, o pão e o suco se tornam literalmente a carne e o sangue de Jesus? Sim, não. Quem prestou atenção na aula passada? Não, os elementos eles não se transformam no momento da Santa Ceia. Nós vimos, pela história da igreja,
Nós vimos na aula passada que os católicos acreditam na transubstanciação, ou seja, que o pão e o vinho, eles se transformam no corpo de Cristo, ou a hóstia, no caso, eles se transformam no corpo de Cristo por alguma ação sobrenatural. Os luteranos, e de uma maneira até certo ponto parecida, eles acreditam na consubstanciação, ou seja, que tem a mesma substância do corpo de Cristo. Calvino, então, ele vem dizer que pão é pão, vinho é vinho, o suco da videira é suco da videira, mas naquele momento nós temos a presença de Cristo abençoando o seu povo. É só nós pegarmos o texto de Paulo aos Coríntios, falando que alguns ficavam doentes e outros morriam por tomar a ceia do Senhor indignamente. Então, se é só pão e vinho, isso não causaria esse efeito na vida dos irmãos. Então, nós cremos que Cristo ele está presente no momento da ceia. Só que nós temos, no meio desse caminho entre católicos, luteranos e Calvino, nós temos Zwinglio, um dos principais reformadores. E ele defendia que a Santa Ceia era apenas um memorial. Nós fazemos isso apenas por memória, para lembrarmos do que Cristo fez. Então a Santa Ceia é praticada apenas como um memorial da morte de Cristo? Não. Nós acreditamos que além de um memorial, a Santa Ceia também é um meio de graça, uma maneira de Deus abençoar o seu povo. E aí começam algumas perguntas. Por pecar, o cristão deve deixar de participar da Santa Ceia? Ou seja, eu vou usar praticamente o mesmo exemplo da aula passada. Estava vindo para a igreja, na esquina ali eu estava passando, o cara entrou com tudo na minha frente com o carro e o pecador que habita em mim, não falei, mas pensei, xinguei. Pequei. É culto de ceia, chego aqui, não vou tomar ceia. Por quê? Porque eu estou em pecado. Por pecar, o cristão deve deixar de participar da Santa Ceia? Não. O cristão deve se reconciliar com Deus e, por meio da Santa Ceia, fortalecer sua fé. Se a ceia é um meio de graça, uma maneira de Deus abençoar o seu povo, fortalecer a nossa fé, manter a união, então me abster, não tomar a ceia por causa do pecado, é uma maneira de eu não receber o fortalecimento espiritual, é uma maneira de eu não manter a minha união com o corpo de Cristo. Então, aquele momento que nós recebemos o pão e o cálice, nós refletimos, nós oramos, nós conversamos com Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, nos reconciliando com Deus, para a partir de então participarmos da ceia do Senhor e sermos fortalecidos, termos nossa fé fortalecida. Então o que acontece com o cristão que ele deixa de participar da Santa Ceia? Ele então, por ser um meio de graça e de fortalecimento da fé, aquele que não participa da ceia, ele estará enfraquecendo sua fé e deixando de cumprir o seu papel na comunhão da igreja. Então, deixar de participar da Santa Ceia de uma forma, me fugiu a palavra da cabeça agora, mas de uma maneira que você não esteja impedido. Estou doente no dia, aconteceu alguma coisa urgente ali que eu tive que fazer, tive que socorrer alguém da minha família. Ou seja, se você deixa de participar da ceia de maneira intencional, você está deixando de cumprir o seu papel na comunhão com a igreja e de fortalecer a sua fé com os irmãos. Resumida e revista a aula anterior, agora nós entramos no outro sacramento, no outro meio de graça destinado ao povo de Deus, que é o batismo. E dentre todos os temas que nós trabalhamos durante a escola dominical, eu acredito que esse
talvez seja, ali junto com alguns outros, alguns dos mais polêmicos, porque tem tem uma abertura para muitos pensamentos, existem muitos pensamentos divergentes sobre o batismo. É sobre isso que nós vamos tratar na aula de hoje. Então, lembrando, quais sacramentos, ou seja, qual maneira de Deus derramar bênção sobre o seu povo nós temos? O batismo e a Santa Ceia. A Santa Ceia nós já estudamos, e agora nós vamos para o batismo. E para isso, nós precisamos, assim como nós fizemos com a Santa Ceia, que nós voltamos lá para o Antigo Testamento para entendermos a sua origem, nós agora, com o batismo, voltaremos lá no Antigo Testamento, entendendo que a origem do batismo vem de lá. Então, peço que algum irmão abra em Gênesis 17. Nós vamos ler do versículo 10 até o 14. Gênesis 17, do 10 ao 14. Quem achou, pode fazer a leitura. Então, nós vemos aqui Deus instituindo a aliança com o seu povo por meio de Abraão. E então, por meio dessa aliança, nós tínhamos um sinal visível por meio do derramamento de sangue, que representava essa aliança. Ou esse pacto, como alguns costumam chamar. E o que nós temos em Gênesis 17, do 10 ao 14? Deus falando para Abraão que ele deveria cortar o prepúcio e fazer a circuncisão em todo macho, em todo homem, seja animal, seja homem, seja livre, seja escravo, seja aquele que foi comprado com dinheiro ou aquele que nasceu, não importa. Todos aqueles que fazem parte da aliança com Deus deveriam ser circuncidados. Por quê? Porque esse era um sinal visível de que aquela pessoa fazia parte do povo de Deus. Ah, você é do povo de Deus? Sim. Então você tem um sinal visível. Isso era no Antigo Testamento, certo? Então, a partir daí, nós podemos pensar, então, a circuncisão, por ser um sinal visível de que a pessoa fazia parte do povo de Deus, a circuncisão então garantia a salvação para essa pessoa. Será? Romanos 4, do 9 ao 11. Se algum irmão puder ler, Romanos 4, 9 ao 11.
Então, Paulo, ao escrever sua carta aos Romanos, ele é bem claro que a circuncisão não garantia aos hebreus a salvação. Por quê? Porque quando Abraão, ele crê em Cristo, ele crê em Deus, na promessa de Deus para ele ainda era incircunciso. E a fé foi imputada a Abraão para a justiça, ou seja, crer em Deus, crer na promessa de Deus é o que tornou Abraão justo, ou seja, foi a maneira pela qual ele foi justificado, tido como justo. E ele então, Paulo diz aí no versículo 10, que ele recebeu no regime da incircuncisão. Ele recebe o selo da justiça da fé quando ele ainda era incircunciso. Ou seja, a circuncisão não é garantia da salvação. Ela é uma marca, um sinal visível de que aquela pessoa faz parte do reino de Deus. O que confirma a salvação de uma pessoa? Crer em Deus. Então nós vemos que se as bem-aventuranças lá de Cristo, de Jesus, em Mateus, elas nos mostram, nos levam até o perdão de Deus, a circuncisão, ela então é uma resposta à fé. É uma resposta à fé, ou seja, eu creio, logo eu cumpro os mandamentos. Obedecer a Deus não é para nós recebermos bênçãos de Deus. Obedecer a Deus não é uma maneira pela qual nós nos colocamos diante de Deus para falar: ó Deus, eu estou te obedecendo, eu estou vivendo uma vida justa. Por que coisas ruins têm acontecido comigo? Obedecer a Deus é a disposição de um coração que ama a Deus e que entende que obedecer a Deus é a resposta da nossa salvação. Eu obedeço a Deus porque eu fui salvo. Eu não obedeço a Deus para ser salvo. Eu não obedeço a Deus para receber as bênçãos de Deus. Eu fui salvo, eu entendi que por mim eu não poderia ser salvo. Eu entendi que é graça de Deus sobre mim, pecador miserável. E a partir disso eu obedeço a Deus. Por quê? Porque Deus me transforma e me permite obedecer a Ele. Então é uma resposta da salvação, é uma resposta à nossa fé. Nós obedecemos a Deus porque nós entendemos que é isso que nós devemos fazer como filhos de Deus. Então, Gênesis 15, 6, o texto diz: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Então, nós vemos que em Gênesis 15, 6, Abraão creu no Senhor. E isso foi imputado para a sua justiça, ou seja, isso demonstrou que ele foi salvo. Então, depois, Gênesis 17, do 10 ao 14, Deus institui a circuncisão. Então, depois é que ele foi circuncidado. Então, circuncisão ou não tem nada a ver com garantia da salvação. Então, já vimos no Antigo Testamento como isso surgiu. Agora nós vamos para o Novo Testamento, no batismo, porque nós temos essa relação entre a circuncisão e o batismo, e nós entendemos biblicamente que nós temos essa relação. Colossenses 2, 11 e 12. Quem pode ler para mim, por favor? Colossenses 2, 11 e 12. Então Paulo, novamente, agora falando aos Colossenses, ele nos mostra que por meio de Cristo nós fomos circuncidados, ou seja, não por intermédio de mãos,
mas no despojar o corpo da carne, ou seja, tirar o corpo dessa carne. A partir do momento em que, por meio de Cristo, nós entendemos que nós obedecemos a Deus por causa da salvação, a nossa fé nos leva a crer em Cristo e obedecer a Cristo, nós então nos despojamos do corpo da carne. Ou seja, nós tiramos o corpo da carne, nós paramos de seguir as coisas da carne, o pecado. E a partir disso, e essa é a circuncisão de Cristo, ou seja, um sinal visível de que nós fazemos parte do povo de Deus, que nós não vivemos mais no pecado, mas nós buscamos viver obedecendo a Deus. E então Paulo ele faz uma analogia com a morte e ressurreição de Cristo. Vocês foram sepultados juntamente com Cristo no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, da mesma maneira que Cristo morreu e ressuscitou, vocês, por meio do batismo, demonstram que vocês morreram para a velha carne, morreram para a vida anterior e estão agora seguindo a vida com Deus, foram ressuscitados dentre os mortos para a vida com Deus. Então, Paulo, nesse texto, ele deixa muito claro essa passagem da circuncisão para o batismo. O batismo é como se fosse a circuncisão de Cristo. Então, por isso que nós entendemos que, por meio do batismo, a circuncisão, então, ela se torna o batismo no Novo Testamento. Quando, então, o batismo foi instituído por Cristo, nós precisamos voltar a um texto muito conhecido, Mateus 28, 19. E o que diz Mateus 28, 19? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, quando nós dizemos que o batismo foi instituído por Cristo, nós estamos nos referindo a Mateus 28, 19. Quando Cristo, antes de subir aos céus, de ascender aos céus, ele ordena aos seus discípulos que ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa expressão, o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é uma expressão que denota, que significa uma nova relação com Deus pela fé. E aí nós voltamos o texto aos Colossenses, que é o despojamento da nossa carne, é morrer e ressuscitar, e nós juntamos com isso. E o que significa então o batismo para nós cristãos? Que nós estamos demonstrando que nós morremos para a nossa vida anterior, que vivia se esbaldando no pecado, na morte eterna, estávamos entregues aos nossos delitos e pecados, aos prazeres da nossa carne, e a partir disso, nós morremos para essa vida, e nós então passamos a viver uma vida diferente, uma vida que segue a Cristo. Nós somos ressuscitados. Paulo aos Efésios, ele diz, Deus os deu vida. Ou seja, vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, mas Deus os deu vida, estando vós mortos. E o batismo ele serve para exemplificar, para demonstrar ao mundo que nós entendemos isso, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas agora nós temos vida. Nós somos salvos, então nós vivemos com Deus e para Deus. Então o batismo ele é necessário para a salvação. Se eu não me batizar, eu não sou salvo, porque se eu não me batizei, eu não estou demonstrando que eu morri para o pecado e agora vivo para Deus. E aí? O batismo é necessário para a salvação? Não.
Alguém discorda? Alguém acha que sim? Por enquanto não. Ninguém teve coragem. Porque eu queria dar uma animada na aula. Marcos 16:16. Quem puder ler, Marcos 16:16. E agora? Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Alguém quer mudar a resposta? Dá tempo ainda. Segundo o texto, quem crê e for batizado terá salvação. Quem não crer e, consequentemente, não for batizado, terá condenação. E aí nós temos outro texto, Atos 16:31. E agora? Os dois textos nos dizem que... Qual que é a nossa pergunta? O batismo é necessário para a salvação? E nós temos dois textos dizendo: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, quem não for batizado será condenado. E Atos 16:31 nos diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E agora? Eu tenho que crer e ser batizado para ser salvo. Lembra? Então nós temos 3 pontos para responder essa pergunta. Como o nosso irmão disse, os sacramentos, eles são uns sinais externos e visíveis de que eu faço parte de uma comunidade, de que eu demonstro para aquela comunidade, para aquela igreja, que eu creio em Cristo como meu Senhor e Salvador. Então, os sacramentos, eles são sinais externos, são sinais visíveis, que eu posso ver, que eu posso demonstrar para os outros que eu faço parte do corpo de Cristo. E aqui a resposta: todos vocês estavam certos. Não são necessários para a salvação, mas obrigatórios pelo preceito divino. Mas o texto diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Interpretação de texto, língua portuguesa. O que o texto diz? Quem, porém, não for batizado será condenado? Não. O texto diz: quem, porém, não crer será condenado. Quem crer e for batizado, ou seja, o batismo é uma consequência da sua fé. É uma maneira de você demonstrar, como nosso irmão falou, que eu faço parte daquela igreja, eu faço parte daquela comunidade, daquele povo, e então participo junto com o povo desse meio de graça que Deus tem. Então, nós vemos que, biblicamente, para nós sermos salvos,
crê no Senhor Jesus, tu e tua casa. Então, é um sinal externo e visível. Eles não são necessários, o batismo e a Santa Ceia, eles não são necessários para a salvação. A salvação não vem por meio do batismo e da Santa Ceia, vem por meio da fé em Cristo Jesus, que Cristo veio, se fez um de nós, para nos dar paz com Deus, para nos dar vida eterna. Mas eles são obrigatórios pelo preceito divino. Cristo não falou que, se você quiser, você participa, você toma o pão, toma o cálice e participa da ceia. Se você quiser, você se batiza. A ordem de Cristo, ela é clara: ide por todo mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a ordem de Cristo, ela é clara: vão, façam discípulos, batizem esses discípulos, demonstrem que vocês fazem parte do povo de Deus, que vocês entenderam que vocês foram regenerados, foram lavados, foram purificados, e agora tem uma nova vida com Deus. A negligência voluntária resulta em empobrecimento espiritual e tem tendência destrutiva, precisamente como acontece com toda desobediência persistente a Deus. Os sacramentos, eles são então ordenanças, eles são obrigatórios para nós, e nós desobedecermos de maneira voluntária, ou seja, eu quero e eu vou desobedecer, ela resulta em empobrecimento espiritual. Por que nós entendemos isso? Porque os sacramentos são um meio de graça de Deus ao seu povo, uma maneira de Deus abençoar o seu povo. Então, como acontece com toda desobediência persistente a Deus, ou seja, todo aquele pecado que você sempre costuma cometer, que é uma desobediência persistente, você sabe que é pecado, mas você continua fazendo, ele tem uma tendência destrutiva. Negligenciar voluntariamente a participação em algum dos sacramentos também é uma desobediência a Deus, é uma desobediência à ordenança de Cristo. Então, o que é o batismo? Como nós podemos definir o batismo? Ninguém quer arriscar? O batismo é um sacramento do Novo Testamento, instituído por Jesus Cristo, não só para solenemente admitir na igreja a pessoa batizada, mas também para servir-lhe de sinal e selo do pacto da graça, de sua união com Cristo, da regeneração, da remissão de pecados e também da sua consagração a Deus por Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. Vamos por partes. O batismo é um sacramento do Novo Testamento, certo? Então, o batismo, nós cremos que a partir do Novo Testamento, o batismo foi nos deixado, instituído por Cristo Jesus como sacramento. O que é um sacramento? Um meio de graça que Deus usa para abençoar, para derramar bênção sobre o seu povo. E qual que é a diferença entre os dois meios de graça? A palavra, ela é dada a todos, ela é dirigida a todos. O batismo, apenas aqueles que fazem parte do pacto. Ou seja, o batismo, o sacramento, o batismo, a Santa Ceia, apenas aqueles que fazem parte desse sinal, desse selo da graça, do pacto da graça, da união com Cristo. Então, batismo é isso. Foi instituído por Jesus, não para fazer apenas uma cerimônia solene, não só para mostrar que essa pessoa ela foi aceita, ela foi admitida na igreja por meio do batismo, mas assim como a ceia, ela tem um significado mais profundo, que é, por meio do batismo, essa pessoa que é batizada, ela está demonstrando, o batismo serve como um sinal externo, um sinal visível. Por quê? Todo mundo pode chegar e falar que
tem fé em Deus. Mas até certo ponto isso é um sinal interno. A santificação é um sinal interno. É uma mudança de vida que ocorre primeiramente internamente na pessoa e depois se revela exteriormente. O batismo, então, ele é um sinal externo, um sinal visível para toda a igreja de que aquela pessoa entendeu e faz parte, é como se fosse um selo do pacto da graça. Que por meio do sangue de Cristo nós somos salvos. Isso é graça, é presente de Deus, é misericórdia de Deus para nós. Não depende do que eu faço, não depende do que vocês fazem. Nós somos salvos única e exclusivamente pela graça. Então, é um sinal de que essa pessoa está unida com Cristo, que ela foi regenerada, ou seja, ela foi gerada novamente. Ela deixou a vida de pecado e foi gerada, ela tem uma nova vida, ela nasceu de novo. Da remissão de pecados, de que os pecados dessa pessoa foram remidos, foram perdoados, foram rasgados, foram pagos por Cristo na cruz. A culpa desse pecado está sobre Cristo, esteve sobre Cristo na cruz. E também da sua consagração a Deus por Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. O que nós falamos lá no começo? Que demonstrava que a pessoa, o batismo ele demonstrava que a pessoa deixava de andar na vida que tinha, e era um sinal de que ela estava vivendo uma vida com Cristo. Deixou, se despojou, se despiu, tirou o corpo da carne, a vida em pecado, e passou a viver em santidade, passa a viver obedecendo a Cristo. Então o batismo nada mais é do que isso, um sacramento instituído por Deus, que demonstra, que mostra que a pessoa, ela entende a sua união com Cristo, ela entende que ela nasceu de novo, ela entende que seus pecados foram perdoados, ela entende agora que ela está se consagrando a Deus, se colocando diante de Deus por Jesus Cristo para viver em novidade de vida, para viver uma vida diferente da que ela vivia antes. Todos entenderam o que é o batismo? Sim. Agora nós começamos algumas questões. Qual que é a forma correta do batismo? Nós temos duas principais formas de batismo: por aspersão e por imersão. Aspersão: o pastor faz aquela conchinha com a mão, põe na cabeça da pessoa e é feita uma oração, ou então é aspergido, é jogado na pessoa. Imersão: aquilo que nós vemos, as pessoas dentro de uma piscina, de um rio, de um lago, do mar, pegam aquela tampada no nariz e mergulha e volta. Eu trabalhei com natação, nós chegamos a receber aluno que tinha medo de água e ia ser batizado. O trabalho, a aula daquele aluno era ser batizado. Então era trabalhar esse medo daquele aluno, dele ter medo da água, e então ele colocar o rosto na água, ter confiança para colocar o rosto na água. E meu patrão até brincava, né? Vamos treinar aqui. Pegava ele, mergulhava e voltava. Só uma curiosidade aí para dar uma respirada. Então, o que nós temos na imersão? Imersão: você pega a pessoa e imerge a pessoa, coloca ela dentro da água. E qual que então é o significado, né? O que nós temos como significado da imersão? É uma ação que tem um significado em si, de que você mergulhou, ressurgiu, ou seja, você morreu, ressuscitou, voltou, né? Você morreu para o velho homem e volta então como uma nova pessoa. E para entendermos isso,
nós precisamos ir lá para João Batista. Nós temos dois textos principais que tratam de João Batista. João Batista era o nome dele? Não, o nome dele era João Batista, porque ele batizava as pessoas. Nós temos João 3, onde nós vemos uma parte do que fala do batismo, do testemunho de João Batista, né? Então, nós vemos que João Batista ele trata do batismo, mas o texto principal que eu quero tratar com os irmãos agora é de Mateus 3. Mateus 3, nós vemos no versículo 11 até o 17. O texto ele nos diz assim, Mateus 3, do 11 ao 17. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, biblicamente, nós já matamos 2 coelhos com uma cajadada só, que nós vemos que João Batista, ele batizava por imersão, e Cristo foi batizado por imersão. O texto é claro em nos dizer Jesus saindo da água. Então nós entendemos, biblicamente, que João Batista e Jesus tiveram seus batismos por imersão nas águas. João 3, versículo 22. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Então nós vemos que tanto João Batista quanto Jesus, eles iam para locais que tinham muita água para batizarem o povo por imersão. E nós temos um outro texto ali, um outro exemplo, que está lá em Atos 8, que é Filipe e o eunuco. O eunuco está viajando. Filipe então é colocado diante dele, o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Então discorre a conversa, e lá no versículo 35 de Atos 8, o texto nos diz assim: então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pausa. Aqui nós vemos algo muito importante. Filipe só batizou o eunuco com uma pergunta, uma condição: é lícito se crês de todo o coração. Se você crê, então é lícito, você pode ser batizado. Se você já entende que você foi salvo, você crê em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, então é lícito, você pode ser batizado. Versículo 38. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco quando saíram da água. Então, novamente, nós temos mais um ponto na Bíblia que trata da imersão. Se
Então, nós temos, biblicamente, esses textos mostrando a imersão. Por que, então, na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós batizamos por aspersão? Êxodo 24, do 4 ao 8. Quem pode abrir lá para ler, por favor? Então, nós temos o sinal de uma aliança com Deus de todo o povo. Moisés, então, reserva metade daquele sangue, asperge sobre o altar. A outra metade, depois da leitura da lei, depois de mostrar a lei ao povo de Israel, a confirmação do povo de Israel de que ele cumpriria, ele então pega aquele sangue e asperge, e lança sobre o povo. Levítico 16, versículo 5. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Versículo 14 e 15. Tomará do sangue do novilho e com o dedo aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Versículo 15. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Versículo 19. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar, e o purificará, e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Então Deus estava ordenando a Arão que ele matasse 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, e pegasse o sangue desses bodes, desse carneiro, para aspergir sobre o propiciatório, sobre o véu, para dentro do véu com o propiciatório, e sobre o altar. Então, isso servia, era uma cerimônia para perdão dos pecados, para remissão dos pecados e para consagrar aqueles elementos, para purificar o altar e o propiciatório das impurezas dos filhos de Israel, ou seja, para perdão dos pecados. Então nós vemos em ambos os textos, no Antigo Testamento, sendo usado a aspersão para a cerimônia. Ezequiel 36, 25. Quem achou, pode ler. Então, nós vemos mais um exemplo
da aspersão sendo usado para purificação, para perdão de pecados, para limpeza. E Atos 2, 37 a 41. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Nós vemos o texto, versículo 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. E naquele dia foram batizadas 3.000 pessoas. Agora me diz a logística para você batizar 3.000 pessoas por imersão. 3.000 pessoas você vai pegar, mergulhar, mergulhar. Nós entendemos historicamente que todos esses textos permitem o uso da aspersão. E principalmente em Atos 2, 37 a 41, para você batizar 3.000 pessoas, é muito mais fácil você aspergir sobre essa pessoa do que você imergir essa pessoa. Então nós entendemos biblicamente que as duas maneiras têm bases bíblicas. Só que nós fazemos por aspersão, por ser mais simples, por ser mais rápido. Imagina batizar 3.000 pessoas por imersão. Então, não importa a maneira como você foi batizado. O que importa em si é que você entendeu o que significa o batismo. Você entendeu que você está agora andando em novidade de vida. E nós vimos nos textos anteriores que foi usado sangue. Por que então nós usamos água? A água ela era usada como símbolo de purificação. Êxodo 19, 10 e 14 nós já lemos. Não lemos não, Sarce. Êxodo 19, 10 e 14. O texto diz assim: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes. 14. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. João 2, 6. O texto nos diz assim: estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Então nós entendemos que na cultura judaica a água ela era usada como um sinal de purificação. E nós usamos água com essa mesma ideia, com essa mesma simbologia, de que a pessoa está sendo purificada, está sendo limpa dos seus pecados. As crianças não vão subir, né? Não? Eu vou me arriscar. Então nós chegamos nisso. As crianças precisam ser batizadas. Por que nós batizamos as crianças? Antigo Testamento,
a antiga aliança. A situação das crianças ela é bem definida. Salmo 127, 3. Quem achar pode ler. Então, a situação das crianças do Antigo Testamento, na Antiga Aliança, é bem definida. As crianças são herança do Senhor, aquilo que o Senhor nos dá. Então, Antigo Testamento, Antiga Aliança, as crianças são um presente, são herança do Senhor. No Antigo Testamento, Gênesis 12, de 1 a 3, e agora sim nós já lemos esse texto, que é quando Deus faz a aliança com Abraão. Então, nós vemos a aliança de Deus com Abraão. E nós vemos ali que está incluso todo macho, todo homem que nascer. Não é todo homem adulto, é todo aquele que nascer. Tanto que a circuncisão, ela era feita já com 8 dias de idade. Gênesis 17. Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E 17, do 9 ao 14. O 11, circundareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Então, o sinal da aliança entre Deus e o povo era a circuncisão. Então, no Antigo Testamento, nós temos bem definido a situação das crianças. Elas faziam parte da aliança, a partir do momento que elas eram circuncidadas. Novo Testamento, João 1, 11 a 13. Se alguém achou, pode ler. João 1, 11 a 13. Então, aqui nós vemos que a aliança de Deus, ela já não é mais por meio da circuncisão, ela não é demonstrada mais por meio da circuncisão, ela é através de Jesus. Veio para os que eram seus, e os seus não receberam, mas a todos aqueles que creram. Então, a partir do momento que você crê em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você então passa a fazer parte da aliança de Deus através de Jesus. E nós temos também Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, o sinal dessa aliança de Deus através de Jesus é o batismo. A maneira de nós demonstrarmos que nós temos aliança com Deus é por meio do batismo. Então, batismo é igual a circuncisão. Na antiga aliança, vamos entender aí. Antiga aliança, a circuncisão. As crianças eram circuncidadas ao 8º dia, ou seja, 8 dias de vida, o menino já era circuncidado. Ou seja, praticamente as crianças elas já nasciam no pacto, elas já faziam parte do pacto, da aliança com Deus. E aí fica a pergunta: elas tinham alguma condição para crer com 8 dias de vida? 8 dias de vida,
Você não sabe nem quem você é ainda. Só sabe chorar, comer, dormir e fazer suas necessidades. Então, na antiga aliança, elas já faziam parte do pacto, elas já nasciam no pacto, mesmo sem ter condição para crer. Eles apenas passavam a fazer parte do povo de Deus, eles faziam parte do povo de Deus. A partir de agora, a partir desse momento, você faz parte do povo de Deus. E aqui já tem um spoiler, né? Então, na antiga aliança nós vimos aquilo. Na nova aliança agora, Colossenses 2:11, que nós já lemos, nós vimos que o batismo é a circuncisão de Cristo, o sinal visível de que nós fazemos parte do povo de Cristo. Então, em nenhum momento da nova aliança, do Novo Testamento, nós temos uma ordem expressa de que não se podem batizar crianças. Nós precisaríamos de uma ordem clara para não realizar o batismo nas crianças. Nós precisaríamos que na Bíblia tivesse algum versículo dizendo: não se pode batizar crianças. Você pode batizar todos os adultos, adolescentes, pré-adolescentes, sei lá. Mas as crianças não. E aqui nós temos outro ponto, que é o batismo das famílias. Atos 16:15, Atos 16:33, 1 Coríntios 1:16. Atos 16:15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. A família de Lídia então foi batizada. Atos 16:33, Paulo e Silas na prisão. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Contexto: Paulo e Silas estavam na prisão, cantando louvores a Deus, já era alta madrugada, e então um grande terremoto vem e abre todas as portas. O carcereiro, ao ver aquilo, sabendo que quem fugisse, a vida seria cobrada dele, a fuga seria cobrada dele, puxa a espada, vai se matar. Então eles dizem: não faça isso, nós ainda estamos aqui, ninguém fugiu. E então, a partir desse momento, o carcereiro passa a cuidar deles. Eles pregam ao carcereiro, eles têm os seus vergões, os açoites lavados, e o carcereiro foi batizado, ele e todos os seus. 1 Coríntios 1:16. 1 Coríntios 1:16. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Paulo falando aos irmãos de Corinto. Então nós temos a casa de Lídia, a casa do carcereiro e a casa de Estéfanas. Nós vemos que os discípulos batizaram 3 famílias. Existe a possibilidade dessas 3 famílias não ter nenhuma criança? Existe, mas eu acho muito difícil. Então nós entendemos que biblicamente essas famílias, elas tinham crianças. E se todos os seus foram batizados, nós entendemos que as crianças também foram batizadas. E aqui nós precisamos entender a história da igreja. E nós já estamos chegando no final. O batismo infantil, ele é citado como prática da igreja cristã. Ele passa a ser contestado muito depois, desde 186 depois de Cristo, ou seja, é entendido que essa foi uma herança deixada pela igreja primitiva, de que todos eram batizados, crianças, adultos ou não.
ele passa a ser contestado a partir do século XVI. A partir do movimento da reforma é que ele passa a ser contestado. Então nós temos todo esse hiato de 186 até 1500 e alguma coisa, com a igreja batizando, a igreja cristã batizando crianças. E só depois disso, só em 1500, no século XVI, que nós temos a contestação dessa questão. Analogia com o Antigo Testamento, então. O que a criança perde ao não ser batizada? Gênesis 17. Nós já lemos, mas nós leremos uma última vez. Gênesis 17, 14. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Ou seja, o que a criança perde ao não ser batizada? Nós estamos impedindo essa criança de fazer parte da igreja. Nós estamos impedindo essa criança de fazer parte, de ser parte do povo de Deus. Por fim, o batismo garante a salvação da criança? Não. O batismo infantil permite que a criança se torne parte da igreja e assim receba a herança espiritual de seus pais no ensino e acompanhamento na fé de Cristo. Quando nós entendemos isso, meus irmãos, nós percebemos que o batismo infantil é uma das coisas mais belas que existe. Porque nós entendemos que o batismo infantil nada mais é do que a crença dos pais de que a salvação, a promessa de Deus se estende de geração em geração. Se eu sou salvo, meu filho pode ser salvo, pode demonstrar que ele nasceu de novo, que ele teve os seus pecados perdoados, que ele então pode andar em novidade de vida. E eu batizo meu filho porque eu entendo isso. E eu entendo que, como pai, como mãe, eu vou agir de maneira consciente no ensino e acompanhamento na fé de Cristo. Tanto que uma das perguntas do nosso manual, no batismo de uma criança, é se você se coloca na condição de acompanhar, ensinar essa criança a ler, para que ela possa ler a Bíblia. Então, o batismo infantil, ele é uma expressão da fé dos pais e uma expressão de compromisso de que você, como pai, você, como mãe, vai encaminhar, vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que o seu filho tenha fé. Você vai passar a sua fé, você vai transmitir a sua fé para o seu filho e vai fazer com que ele creia em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Finalizamos. As perguntas, principalmente sobre o batismo infantil, podem fazer no papelzinho, que na mesa redonda nós direcionamos todas para o pastor, tá? Mas é isso. Vamos às